Glória a Deus. De porta. E que porta é esta? Nós vamos explicar para você aqui, nesse período de tempo. Glória a Deus. Que porta é esta? Uma porta em que todo ser vivente tem que bater nela. E ela tem que abrir. E quando ela abrir, ele vai entrar. Aleluia, por ela. E receber a palavra e permanecer nela até que Jesus venha, bendito seja o nome do Senhor. E se não chegar até o tempo de Jesus vir, ele virá mesmo assim através da morte. Porque nós esperamos a vinda de Jesus em duas condições. Uma pelo arrebatamento e outra pela morte. O que importa é que nós sirvamos a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus, no versículo 22, no capítulo 13. E percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para a cidade de Jerusalém. E disse-lhe um Senhor, não poucos, lhe perguntou, são poucos os que se salvam? E ele respondeu, glória a Deus. Confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não entrarão, e não poderão. Glória a Deus. Pregador, que porta é esta? Esta é a porta estreita. Aleluia! A porta do Evangelho. A porta da salvação. A porta que conduz até a presença de Deus. A porta que todos nós precisamos. É a palavra de Deus. Esta é a porta. Esta é a entrada. Este é o caminho. Esta é a saída. Esta é a solução. Aleluia. Esta é a porta em que estamos a divulgar. Esta é a porta em que estamos a pregar. Aleluia. Quantas das vezes Deus tem usado homens, mulheres, jovens, aleluia, para falar do amor de Deus, para pregar a palavra de Deus, e você até aí, até agora, não se entregou a Ele, aleluia. Ah, pregador, como eu acho bonito ouvir a pregação, como eu acho bonito os louvores que são entoados, cantados pelos crentes por aí afora, aleluia. Mas deixa eu te dizer nesta noite, nós não viemos aqui para afrontar ninguém, nós viemos aqui para trazer o sal da terra, nós viemos aqui para trazer a luz do mundo, nós viemos aqui para trazer a palavra de Deus, aleluia. É ela que liberta, ela que cura o homem, ela que salva o homem, aleluia, e ela que conduz ao homem para a glória, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui não porque temos mérito algum. Nós não estamos aqui porque fizemos ou estudamos teologia. Nós não estamos aqui, aleluia, bendito seja o nome do Senhor por acaso. Nós estamos aqui porque outrora, lá no passado, lá na antiguidade, lá nos tempos passados, lá no dia desgraçado, lá no dia de maldição,
condição. Assim era a nossa vida no passado. E não entendíamos, não queríamos, não sabíamos que por causa dele e por ele, como diz o hino, é que nós estamos aqui. Ele carregou aquela cruz. Os estudiosos dizem que aquela cruz tinha cerca de 144 quilos. Aleluia! E se eu nascesse 300 vezes, aleluia, eu não tinha condição de carregar aquela cruz, aleluia, para morrer por você. Eu não tinha condição de carregar aquela cruz para morrer pela humanidade, desde o tempo, aleluia, de Noé, até o tempo de hoje, até os dias de hoje. A humanidade sabe que Jesus morreu naquela cruz do Calvário, é pela minha vida, é pela tua vida, aleluia, para te remir, para te lavar, é para te comprar, e um dia levar, é para morar nas mansões celestiais. Bendito seja o nome do Senhor. Mas para isto, pregador, é necessário conhecer a palavra de Deus. Glória a Deus. E Jesus se expressando aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 13, no versículo 22, alguém perguntou para ele. Ele ia a caminho ensinando nas cidades, nas sinagogas, nas aldeias, de caminho para a cidade de Jerusalém. E quando alguém perguntou para ele, são poucos os que se salvam? E ele disse, aleluia, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão e não entrarão. Que palavra dura. Aleluia. Deus não quer saber do homem porque ele é bonito. Deus não quer saber do homem porque ele é estudioso, ele é intelectual, ele é doutor, ele é letrado. Deus não quer saber do homem porque ele tem dinheiro, porque ele é, aleluia, empresário, aleluia, e oferece emprego, trabalho para tanta gente. E Deus não quer saber, aleluia, é porque o homem tem status, é dono de quase tudo. E Deus não quer saber disso. A Bíblia nos diz que diante de Deus estarão lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22. E bendito seja o nome do Senhor. E no dia do trono branco, no dia do juízo, estarão pobres, ricos, aleluia. Estarão, aleluia, povos, tribos, línguas e nações. E bendito seja o nome do Senhor. Aqueles que morreram no começo, lá no livro de Gênesis, e quando no princípio criou Deus os céus e a terra, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quando aqueles que morreram sem Cristo e não se arrependeram, no dia do juízo estarão generais, aleluia, estarão, aleluia, comandantes de todas as condições, estarão ali, pobres, pretos, ricos, brancos, bendito seja o nome do Senhor, para ser julgado por ele. Porque o anúncio da palavra de Deus é a porta. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias nesta terra. Há poucos dias, não faz 3 dias mais ou menos que aconteceu um grande terremoto de 5 a 6 países aí, e que devastou tudo. Glória a Deus. E que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24, que a Bíblia diz que haverá terremotos em vários lugares. O Brasil não está isento
de que não aconteça algum tipo de coisa desse tipo, dessa condição, porque o Brasil, aleluia, e bendito seja o nome do Senhor, é um país que totalmente está às mãos de Deus estendida aqui para o Brasil, aleluia, é porque o que acaba no Brasil, o que acaba no Brasil é a corrupção, mas nós não vamos olhar para isto porque tem gente que cuida disto. O nosso propósito, o nosso intuito de falar de alguma coisa é daquele que fez os céus, é aquele que fez a terra, é aquele que criou todos os povos, a humanidade, e é aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, Jesus de Nazaré, bendito seja Deus. Aleluia. Mas a porta é esta. Eu também não queria. Eu também rejeitava. Mas chegou um dia que a minha alma não aguentou mais. Tanto sofrimento, tanta dor. Aleluia. A Bíblia diz que o homem sem Deus, sem Pai, sem salvação, ele sai de um buraco para cair em outro pior. Assim era a minha vida, uma vida desgraçada, uma vida miserável. Aleluia! Mas teve alguém que pregou para mim, e teve alguém que falou desta porta para mim, e teve alguém que orou por mim, e teve alguém que ficou perto de mim, e para dizer que Jesus é o caminho, para dizer que Jesus é a verdade, para dizer que Jesus é a vida, e ninguém vai até Deus se não passar por esta porta chamada Jesus de Nazaré. Aleluia. Foi aí onde eu fui alcançado e disse para mim mesmo: eu quero entrar nesta porta e nunca mais eu quero sair dela. Aleluia. E eu disse mesmo comigo: Jesus, eu quero entrar nesta porta, até que tu venha me tomar para ti, seja no arrebatamento, ou seja pelo pó da terra. Já faz 28 anos que eu entrei por esta porta. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho saudade alguma de fazer besteira, de sair desta porta, de pecar pelo mundo, porque eu sei de onde Ele me tirou, de um charco de lodo, de um copo de imundície. E como diz Isaías, capítulo 64, versículo 4, Ele me tirou, Ele me lavou, Ele me limpou, Ele me transformou e fez para si um pregador da sua palavra, bendito seja Deus. Que porta boa! Aleluia! Que porta excelente! Esta é a porta do Evangelho. Agora são poucos que entram sobre esta porta. Glória a Deus. Alguns entram na porta e saem porque não entraram para valorizar, aleluia, o que tem nesta porta. Esta porta tem maravilha, esta porta tem tesouro do céu, esta porta manifesta a sua glória, esta porta fala do Espírito Santo, esta porta fala do que é grande e poderoso no céu, esta porta, aleluia, chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia! Entrai pela porta estreita. Vou terminar porque o tempo está acabando. Glória a Deus. Entrai pela porta estreita. Glória a Deus. Porque larga é a porta que conduz à perdição. E são muitos pregadores que por elas entram.
Mas a porta estreita são poucos. Glória a Deus. Nós podíamos estar agora em casa, tomando café, se balançando na rede, assistindo um telejornal, uma novela, um futebol, sei lá. Mas nós estamos na porta estreita. Aleluia. Isto é que é precioso, isto é que é valioso. Deixamos tudo para trás, deixamos aquilo que não importa mais. O que importa, o dia vai passando, o tempo está chegando, e Jesus está voltando, e a porta está fechando. E eu aqui agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus, amém.